aqui mesmo para ele. Muito bem, sejam todas bem-vindas, essas mulheres. Eu não canso de dizer que vocês são mulheres maravilhosas, porque, veja, em plena segunda-feira, cá estamos nós, reunidas novamente, para falar sobre autodesenvolvimento. Que é um tema melhor para a gente começar a semana, né? E não sei se vocês já tiveram a oportunidade, assim, de fazer caminhada em parque, ou fazer academia, né? O que a gente vê nesses ambientes, assim? Quando é segunda-feira, tá bombando, todo mundo aliviando a culpa do fim de semana, porque dormiu mais da conta, comeu além do que devia, saiu da dieta, né? E aí, para aliviar a culpa, vai para a academia. Participação especial aqui, tem uma participação especial aqui, ó, a almofada mais fofa do mundo, do universo. Oi? Não vou te esmagar. Don't worry, be happy, fica aqui quietinho. Deixa a Mames trabalhar, senão não posso comprar a ração de 200 e tantos reais, né? Que é claro, é a ração dos 10 quilos custa 200 e tanto, né? E mais o franguinho, que ele come todo dia. Se não der franguinho na comida, ele não come, né? Foi, não foi? É. Esses dias eu vi um videozinho no Instagram que o cachorrinho dizia assim: aí a gente finge que não come ração e ganha franguinho. Olha aí, o Oli começou a assistir Instagram escondido, né? Para ver como é que são as manhas ali, como é que faz para ganhar o fanguinho. Vai ficar ou vai pular? Decida-se. Enfim. Então, eu estava dizendo que eu não me canso de dizer e agradecer a vocês pela participação, né? Que segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, da Atividade Física e o dia de começar a semana colocando em prática os nossos planos, os nossos projetos, mesmo que a gente não consiga dar conta a semana toda, tá? Então, vamos pensar assim: é melhor fazer um pouco do que não fazer nada, concordam? Concordo. Né? Então, vamos começar todo mundo aqui dando força uma para outra e tal, para fazer o melhor possível durante a semana. E se no meio do caminho a gente tropeçar, tem problema. Nós somos de carne e osso, somos seres humanos, a gente tem fraquezas, por isso que todos os dias, quando a gente acorda, nós temos que fazer um propósito para o dia. Primeiro de tudo, vocês vão fazer comigo, levanta todo mundo aí, sem preguiça, levanta da cadeira, eu vou colocar minha cadeira aqui para vocês não enxergarem, e a gente vai fazer, imagina que você está acordando agora, então você vai espreguiçar um pouquinho, né? E, né, pode espreguiçar lá para cima também e tal, solta o corpo, e aí nós vamos fazer, primeira coisa, a postura da Mulher Maravilha. Então, vamos lá. Mão na cintura, abre assim as pernas, afasta os pés, né? E você vai dizer para você mesma: eu sou capaz. Vamos lá? Eu sou capaz. Eu consigo. Eu consigo. Eu posso. Eu posso. E continua a lista, né? Cada uma pode dizer: eu mereço, eu sou forte, eu tenho condições de fazer melhor, hoje é um novo dia, hoje é o primeiro dia da minha nova vida, e assim por diante. Aí a gente pode começar, já que a gente está em pé, então vamos fazer mais uma rodada aqui, ó, que é assim, ó. Então você deixa os seus braços se movimentarem, tá? Vai mexendo. Para quê? Para a gente ensinar para o nosso corpo que nós temos a possibilidade de fazer um movimento diferente. Lembra daquele da luta ou fuga? Né? Do ativa o sistema límbico e a gente entra em modo luta ou fuga. Então, isso aqui é automático e vai acontecer muitas vezes, infinitas vezes durante um dia, tá? Todas as vezes, sempre, todas as vezes em que eu estou aqui numa boa e de repente eu penso ou eu imagino que tem uma ameaça, um perigo, sempre que eu penso
tá? Porque hoje em dia são pouquíssimas as ameaças que são reais na nossa vida, certo? Ah, acabou a luz. Isso é uma ameaça? Você tem um risco de vida? Não. Escutou um barulho, um carro passou correndo, um cachorro latiu, caiu alguma coisa dentro de casa. Isso é um risco de vida? Não, né? Não. Então, quando a gente está É, preocupada assim com alguma coisa emergencial, nós entendemos que isso é o nosso sistema límbico, aquela parte do cérebro lá dentro, lá no meio, que faz a gente entrar no modo luta ou fuga. Para sair disso, então a gente vai fazer, por exemplo, este exercício. Então eu quero que vocês rodem o corpo e deixem o braço pendurado ao lado, né? Fazendo um movimento de pêndulo, certo? Para que serve isso? Para acalmar o nosso sistema nervoso. Então, nós fizemos lá a postura da Mulher Maravilha, que é a coluna reta, certo? E agora a gente está fazendo esse movimento, as duas coisas vão ajudar a regular o nosso sistema nervoso, tá? Para que a gente quer regular o sistema nervoso? Para sair do modo luta ou fuga, certo? Então vamos lá, mais um pouquinho. E respira, sente o pé no chão, né? Aterradas, certo? Respira, presta atenção. Não tem nenhum perigo, estou segura, estou bem, estou a salvo, né? E desliga o modo luta ou fuga, beleza? Todo mundo comigo? Um golinho de água, um golinho de chá? fecha a porta do banheiro, só teu chá. Esse barulho não. Beleza. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje eu quero conversar com vocês sobre dois neurotransmissores que são muito importantes. Na realidade, tem vários, né? Entre os hormônios e os neurotransmissores, que são substâncias importantes para o funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? Então, quando a gente senta assim, comportadas, né? Com a coluna reta, nós estamos, sim, organizando o nosso sistema nervoso, tá? Veja, eu já expliquei algumas vezes, e principalmente lá no consultório eu explico, né? Que quando o nosso cérebro percebe a ameaça, ele entra no modo luta ou fuga e fica. E muitas vezes a gente não percebe que está neste modo, né? E aí a tensão toma conta. Você fica tensa, os ombros ficam enrijecidos, o pescoço, né? A mandíbula. E isso vai mandando, né, uma resposta para o meu sistema nervoso de que sim, realmente eu estou em perigo. Percebo uma ameaça, existe uma ameaça, quando na realidade não existe. Então, o que a gente tem que fazer? Pé no chão, solta os ombros, né? Vamos fazendo aí, eu vou fazendo aqui o que vocês fazem aí. A gente vai soltando os ombros, então pode ser para frente, pode ser para trás, um de cada vez, soltando o corpo para quê? Para fazer o movimento contrário. Então, o que é o movimento piloto automático? É quando o cérebro percebe, quando eu falo cérebro, lembra, eu estou falando do sistema límbico, aquela parte mais lá de dentro, né? Que é também, antigamente a gente chamava de cérebro reptiliano, ou cérebro reativo, enfim. Então, o que esta parte do cérebro faz? Ela, qualquer coisa, luta ou fuga. De lá, da percepção, vem o movimento para o corpo, para que eu esteja em estado de alerta, certo? Aí, quando a gente libera esse estado de alerta no corpo, vai uma mensagem lá para o meu sistema nervoso, lá para o meu sistema límbico, dizendo assim: pode desligar, tá tudo bem. Tá? Então, quando a gente solta o corpo, assim, ó, vamos sentar, encosta aí bem, né? Descansa, respira, põe o pé no chão.
E aí você tenta dizer para você mesma, nossa, estou muito preocupada hoje. Por que que não dá? Não dá para falar isso, um corpo relaxado. Por quê? Porque não existe tensão emocional num corpo relaxado. Se o corpo relaxa, a mensagem que sobe lá para esse sistema límbico é que está tudo bem. Agora, se eu continuo no modo luta ou fuga, eu estou mandando a mensagem de que realmente eu estou em perigo e eu não posso relaxar. Beleza? Entenderam? Dá um joinha aí se vocês me entenderam. Joia. Isso é muito importante, né, para a gente lembrar, principalmente quando a gente está preocupada com alguma coisa, certo? Ao invés de sair buscando um remédio para sair desse estresse todo, nós temos o remédio melhor de todos, né, no nosso corpo, que é relaxar e mandar a mensagem: tá tudo bem, pode relaxar, estamos bem, estamos em paz, tá? Jóia. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a minha tela, que é o PowerPoint que eu fiz. Eu estou continuando no PowerPoint da alegria, então, só recapitulando, né? Nós começamos falando que a alegria a gente traduz, né, como um sentimento de contentamento, prazer de viver, júbilo, satisfação, exultação, isso num tom assim um pouco mais alto, mas no aqui e agora, sentimento de contentamento. Vou perguntar para vocês então, quem está mantendo o exercício, a prática do sentimento, de buscar e de se apropriar do sentimento de contentamento? O que que vocês fizeram essa semana que trouxe esse sentimento para vocês? Quem quer falar? Eu via esse encontro hoje de manhã, né? Daí eu pensei o seguinte, que essa semana eu vou tirar um tempinho para costurar, que eu sei que é algo que me dá contentamento, que me traz coisas boas, né? Então eu já coloquei como meta que essa semana eu vou tirar uma manhã para costurar. Joia, excelente, isso mesmo. Eu tive ontem um jantar de 5 pessoas. Eu, a Sandra, a Luísa, a Verônica e a Aline. Foi muito gostoso, a gente brincou bastante, né? Se divertiu e passamos umas boas horas juntos. Que ótimo. Agora, amanhã eu pretendo ir no crochê. Né? Beleza. É mais uma tarde que eu vou passar divertida. Isso mesmo. Uhum. Então, veja, começa no autoconhecimento. Aonde que eu percebo que eu sinto o bem-estar, a leveza, o contentamento, né? E a partir desta percepção, tal atividade, ou tal coisa, ou tal situação me traz alegria. Então, eu vou buscar isso, né? E aí a gente tem que realmente arregaçar as mangas e colocar em prática, tá? Beleza. Aí falando sobre o sorriso de Duchenne, que está lá no primeiro episódio aqui do tópico da alegria, não vou explicar tudo de novo. E aí, aonde a gente encontra isso? Então, afirmações positivas, quero agradecer a Sandra, que tem postado ali umas coisas bem bonitinhas, gostosinhas de acompanhar, de escutar, de ouvir, né? Então, é isso, é trazer um conteúdo que faça sentido, né? Sob a forma de afirmações positivas, tá? Então, o que que a gente precisa trazer para o nosso cérebro? Mais pensamentos positivos do que negativos, né? E transformar isso
num hábito mental. Lembra que eu falei algumas semanas atrás, acho que foi antes das nossas férias, né? Que eu falei sobre os hábitos mentais que a gente tem. Ah, hoje eu não vou conseguir, hoje tá frio, hoje tá chovendo, hoje tô com dor, hoje tô cansada, hoje né? Isso também é um hábito mental. Outro hábito mental é quando a gente critica, né? Faz muita crítica. Ah, mas você não devia ter feito isso. Ah, mas isso aí não ficou bom. Ah, mas precisava de mais sal, precisava de menos sal, precisava de, sei lá, tá frio, tá quente, tá fraco, tá forte. Ou, mas você falou, não devia ter falado. Ah, mas você foi, não devia ter ido. Se a gente pudesse ouvir todas as coisas que a gente fala, né, durante o dia, talvez a gente mudasse isso, né? Então, precisa, de novo, da autopercepção, certo? Como será que as pessoas me ouvem? O que será que elas ouvem de mim? Certo? Isso também é um exercício, né? E muitas vezes, né? Eu acho que foi Santo Agostinho, me ajudem aí, que falou que a boca fala do que o coração está cheio. Acho Não que sei se foi. Eu também não tenho certeza. Mas, então, veja, o coração está cheio do quê? De insatisfação? Então, é claro que a minha fala vai ser sempre, eu não gosto disso, eu prefiro aquilo, isso aqui não tá bom, isso é ruim, hoje eu não tô bem, e dói aqui, dói ali, e hoje choveu, e nananã, hoje tá frio, amanhã tá calor, né? Isso é um prato cheio pra gente que mora em Curitiba, né? Que dá para falar do tempo e reclamar diariamente, várias vezes por dia, né? Porque agora está chovendo. Mas não é isso que a gente quer. Então, vamos encher o nosso coração com a água viva. Lembra? Água viva, que é abundante, está aí à nossa disposição, mas a gente tem que ir lá beber, né? Para que a gente possa ter um coração mais cheio de amor, plenitude, bem-estar, coisas que ficam, né, e não passam. Então, aqui um modelinho de afirmações positivas, daí a gente falou sobre as atividades, quais são as coisas que a gente pode fazer, né? Vou até incluir aqui, ó, terminar um livro, fazer jardinagem, costurar, coloquei aqui encontrar amigos, ajudar alguém, visitar um lugar bonito, encontrar amigos. Isso aí. Aí eu coloquei aqui um outro modelinho, né, de que é um sentimento que a gente gosta, né? E que pode trazer um bem-estar. Aí a primeira meta do mês foi: você quer se sentir mais alegre, então vamos fazer as mudanças. E por onde você vai começar? E aí, o autocuidado. Então, no autocuidado, aqui a gente já estava no segundo encontro, né? Tá. Então, no segundo encontro, nós falamos sobre autocuidado e amizades. E no autocuidado, eu trouxe para vocês a ideia de que, sem estar chovendo no molhado, a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que traz bem-estar. Então, a Gabi falou, eu vou costurar essa semana. Pois é, mas se você não costurar, você não vai trazer o bem-estar. A dona Inês, se não for lá no crochê amanhã, não vai ter as risadas, não vai encontrar as amigas e não vai ter o bem-estar, né? Para que a gente tenha o bem-estar, só a intenção não adianta. Você tem que colocar em prática, né? Por quê? De novo, vou chover no molhado aqui eternamente, porque isso é uma coisa que a gente precisa ouvir sempre. O nosso cérebro precisa desse reforço. Que reforço é esse? Ouvir aquelas coisas que a gente já sabe, mas que, nem vou, tô cansada, tô isso, tô aquilo, certo? Tem que fazer aquilo que a gente sabe que é importante para nós, né? Se eu gosto de me sentir bem, se eu quero que meu intestino funcione,
Então, eu sei que eu tenho que comer determinadas coisas e não comer outras coisas, né? Fazer atividade física, beber bastante água. Se eu não fizer isso, eu não vou sentir o bem-estar, né? Mas quem pode fazer isso por mim? Ninguém. Ninguém pode beber água por mim, ninguém pode fazer exercício por mim, não tem como. E a ideia, então, as opções aqui, né? Do autocuidado, da água viva, que a gente precisa fazer as coisas por nós, e isso começa pela missão, propósito. Eu pedi para vocês desenharem as árvores, alguém fez, terminou e quer comentar alguma coisa sobre a atividade da árvore? Sandra, você quer? Eu fiz, mas assim, eu acho que aquilo que eu fiz aquele dia, na hora ali, está basicamente resumindo aquilo que eu tinha de. Não vi assim nada de novo para acrescentar, entende? Tá. Então, a primeira árvore era as qualidades e A raiz e nas folhas. Na raiz, aquilo que te leva, que te motiva, né? uhum, Deixa e eu nas lembrar. folhas as qualidades. Isso, isso. Uhum. Então, o que que a gente entende desse exercício, né? Que a gente precisa identificar qual é a nossa raiz, né? Porque essa raiz vai nos dar a força e o compromisso para que a árvore cresça de maneira geral, bem, né? E que as folhas verdinhas vão ser o resultado, né? Da nossa prática a partir da nossa raiz. E o mesmo acontece com a outra árvore que era negativa, né? Então, na raiz ficou o quê? Qual era o. Na raiz é o que me. Esqueci. Deixa eu lembrar, que agora eu estou Eu esquecida. vou pegar a minha aqui, eu não peguei, deixa eu pegar. É isso. Eu não estou com o caderno, porque eu não lembro. Já peguei aqui meu caderninho. Então, na raiz da primeira era na copa as qualidades, na raiz a essência. Qual é a minha essência? Né? E essa essência, ela tem tudo a ver com a nossa missão de vida. Então, qual é a essência? A essência é fazer o bem, a essência é manter a fé, praticar a fé, fazer melhor, né? Evoluir. Então, tendo isso como uma essência, as qualidades que a gente vai encontrar, veja, se eu tenho na essência a minha evolução, veja que bonito, né? Eu coloquei na minha árvore aqui, eu coloquei fé. Se eu tenho fé, se eu acredito que eu posso receber a água viva, que eu posso receber a força que eu preciso para acordar cada dia e fazer um pouquinho melhor, veja as qualidades que eu recebo, né? As qualidades que eu pratico, as qualidades que eu encontro, né? Como as folhas bonitas, assim. Eu encontro que eu me mantenho no caminho, que eu tenho perseverança, que quanto melhor, quanto mais caprichado for o meu dia, mais bem-estar eu estou trazendo para a minha vida, né? E por aí vai. E a segunda árvore tinha na raiz o que nos domina. Então, o que me domina está na raiz da árvore. E na copa, as minhas fraquezas. Garganta seca, né? Então, o que me domina? O que domina a gente, eu vou dizer pelo senso comum, mas com algumas variações, cada uma vai achar a sua, né? Mas o que nos domina é o nosso piloto automático. É a gente se deixar levar por aquilo que é automático na nossa vida. Então, o que, que é automático na nossa vida? Princípio do prazer de um lado, economia de energia do outro. Né? Então, princípio do prazer. Eu só quero fazer aquilo que eu gosto,
Eu só quero encontrar as pessoas que eu gosto. Eu só quero ir a lugares que eu gosto. Eu só quero comer aquilo que eu gosto. Enfim. E economia de energia. Eu não quero fazer coisas que eu precise ter esforço. E veja, se eu não quero esforço, então aqui vai por água abaixo, né, no meu entender, muitas das coisas que trazem o bem-estar. Eu não quero ter esforço, então eu não vou levantar do sofá. Eu não vou ler, porque ler precisa de atenção e foco. Eu não vou fazer atividade física. Eu não vou cozinhar saudável. Eu não vou beber água, porque água, a princípio, não tem gosto de nada, né? Entendeu? Não é? Então o que é que o que é que nos escraviza, o que é que nos domina? São os prazeres da vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou até pular o resto aqui, que era a lista, né? E a lista é uma questão bem pessoal, que cada uma tem que fazer a sua lista, e aí vai jogar fora a lista, enfim, né? Vai se desfazer da lista, rasgar, picar e queimar do jeito que quiser, né? Com o sentimento apropriado. Eu fiquei com uma dúvida. Eu Diga lá. coloquei que uma coisa que me domina, que, né, na segunda árvore, seria a crítica, que eu já percebi que se ocorre uma crítica, eu não aceito nada bem, que aquilo me domina, né? Tá. Eu entendi certo ou seria daí na copa a crítica, não na raiz? Na Copa. Na Copa. Ah, Por quê? Porque a crítica é uma fraqueza para nós. Qual é a fraqueza? A fraqueza é a necessidade do elogio, tá. né? A necessidade da validação. A gente tem isso, né? Todo mundo tem isso, né? Eu mesma, por muito tempo, eu dizia que a minha linguagem de amor, a minha principal linguagem de amor são as palavras de afirmação, né? E o que são as palavras de afirmação? É quando você é validada nas coisas, quando alguém olha para você e diz, nossa, como você tá bonita, ai, você cortou o cabelo, ah, essa cor fica bem para você, nossa, você falou tão bem hoje, ah, que bom que você veio, nossa, o bolo tá uma delícia, né? Enfim, coisas assim. Só que, se a gente pensar que isso, na realidade, nos escraviza, por que nos escraviza? Porque isso não vem de mim. Eu não tenho controle sobre isso. Entende? Eu posso fazer uma coisa fantástica, mas a outra pessoa não percebe, não nota, né? Acha que, sei lá, não é importante, não tem hábito, entendeu? E não me dá o feedback que eu preciso. Aí eu nunca vou ficar bem, porque eu tô sempre na expectativa de que a pessoa vai me validar. Certo? E aí, o que acontece? A gente supervaloriza a crítica. Quando você escuta uma coisa ruim, aquilo derruba. É ou não é? Sim, causa um Estrago. transtorno imenso. Tamo junta. É bem isso aí mesmo. Se a pessoa faz uma crítica, você diz assim, eu não falo palavrão, né? Mas PQP! Quando eu faço um negócio, o que é para você olhar, você não vê, né? Enfim, isso escraviza. Até o momento em que a gente entende assim, caramba, eu não preciso disso para ser feliz, para viver bem. Por quê? Porque aquilo que eu faço tem que ser aquela ação que eu tenho, aquele hábito, aquela atitude que eu tenho, ela tem que ser o suficiente para me preencher, né? Quando a gente fala aqui sobre alegria, outras vezes que a gente falou sobre outros sentimentos, sobre qualidade de pensamento, eu sempre trago assim que até aquelas questões assim, né? Mais para frente nós vamos falar sobre as práticas de gratidão
Então, entre as práticas de gratidão, tem aquela listinha que a gente faz antes de dormir. 3 coisas que eu curti no dia de hoje. Quando a gente coloca assim, alguém me elogiou, ou as pessoas gostaram de alguma coisa que eu fiz, ou recebi uma carta, ou ganhei um presente, alguém lavou a louça para mim e tal. São coisas que agradam? Claro que são coisas que agradam, mas eu não posso ter só isso, porque nada disso está no meu controle. Isso vem dos outros. Claro que é importante para nós, a gente gosta e somos seres sociáveis, é importante que aconteça, né? Mas eu tenho que trazer coisas que eu posso fazer. Então, eu posso costurar, eu posso dançar, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso tomar um café, eu posso sair para caminhar, eu posso brincar com meu bichinho, entende? Eu posso me arrumar, eu posso passar um perfume que eu gosto. Essas coisas estão no nosso alcance e no nosso controle. Eu posso dizer para mim mesma quais são os meus valores na vida, né? Isso é uma coisa que tem que estar ali na copa da árvore, da primeira árvore. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? Tá? E aí eu vou praticar estas coisas que me trazem o bem-estar. Óbvio, se eu recebo um elogio, se alguém faz uma coisa para mim, né, lava uma louça, faz uma compra, me ajuda de alguma forma, me dá um presente, é claro que a gente gosta, né? Mas como não depende de mim, eu não posso colocar o meu bem-estar nestas situações. Então, a crítica, ela é uma necessidade de validação, certo? Beleza. Então, o que eu preparei para hoje está aqui, ó. Foco de atenção e tal. É isso aqui que eu quero falar. Dopamina versus serotonina. Então, vou explicar isso aqui. É bem importante para a gente entender o que é que a gente está buscando, onde é que nós estamos colocando a nossa alegria, tá? Então, olha só. Todas essas coisas que eu trago sempre, né, do princípio do prazer, elas liberam dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, né, é um negócio que acontece, uma substância que o nosso cérebro produz e libera, mas a dopamina, ela tem uma quantidade muito pequenininha, né, então liberou aquilo, é como se a gente tivesse, vamos pensar aqui, imagina, a grosso modo, vou comparar aqui, né? Imagina que você acabou de fazer xixi, tá? Você foi lá, fez xixi. Se você quiser ir fazer xixi de novo, não vai ter xixi. Você precisa esperar um tempo até que o teu organismo produza mais xixi. Ou você vai beber mais água, né? Para que tenha mais xixi para sair, senão não vai ter. É mais ou menos isso assim, né? Essa comparação bobinha, mas é a comparação. Você liberou a dopamina, não vai ter mais dopamina para liberar, entende? E essa dopamina, ela é o quê? Ela não é um neurotransmissor do prazer, como muita gente pensa, né? Às vezes a gente fala, a dopamina é o neurotransmissor do prazer. Não é do prazer. A dopamina, ela é um neurotransmissor da expectativa do prazer. Como assim? Eu achei um exemplo perfeito esses dias que eu usei a semana inteira lá no consultório. Eu estava estudando esse assunto, né? Então, o exemplo que eu achei é assim. Vocês já foram pescar? Quem já foi pescar aí? Eu já não tenho muita paciência, mas Tá. faz bom tempo que eu não vou. Então, vamos imaginar aqui que a gente está com aquela varinha mais simples, naquele caniço, aí tem um chumbinho que vai afundar junto com a isca, e tem a boinha, né? Aí você joga. Quando você joga, tá liberando dopamina. Fisgou, tá? Jogou a isca, ela jogou, né? Você tá ali na expectativa de ver a boinha afundar. Quando a boinha afunda, você diz, opa, peguei.
Só que não. O peixinho foi lá, catou a isca e foi embora, né? E aí você passa horas pescando. Joga, fica esperando, a boinha afunda, você puxa e não vem nada. Aí você vai lá, pega uns pedaços de minhoca e põe ali, e joga, e fica ali. E puxa, e não vem nada. Aí você pega aquela massinha, aí você muda de lugar, vai mais para lá, vem mais para cá. Né? Opa, ele ali tá pegando, eu vou lá também. Vai lá, joga, entendeu? Isso é dopamina, por um lado, né? A explicação é essa. Então, quando a gente está assistindo uma série, você está assistindo a série, muitas vezes a gente já está pensando assim, eu vou assistir mais um episódio, né? Ou seja, você não está muito satisfeita neste momento aqui agora. O que acontece quando a gente tem uma caixa de chocolate? Eu gosto disso porque é bem isso que acontece, né? Você está comendo um chocolate e você já está olhando uma caixa de bombom, né? Está comendo um bombom e aí você já vê ali, o próximo que eu vou comer vai ser esse aqui. Oi? Para e sente o gosto do chocolate que está na tua boca, né? E muitas vezes a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quando você terminou de comer, você diz: eu não estou melhor do que eu estava antes, certo? Aí você vai para o celular, baixa lá um aplicativo de compras, né? E aí você começa a ver lá, deixa eu ver o que eu vou procurar aqui, deixa eu ver o que eu vou comprar, deixa eu ver, nossa, isso é muito lindo, e aquilo ali, olha que maravilha, e aquele outro, não sei o quê. 2 horas depois, você ainda está ali. E aí o que você pensa? Não, isso aqui não me deixou melhor do que eu estava. Aí você vai fazer um joguinho, ou você vai no Instagram, entende? Então, são atividades que nos deixam na expectativa de que agora eu vou achar o negócio perfeito que eu vou comprar. Não, agora eu vou assistir o videozinho que vai ser pleno, depois desse eu não assisto mais nada. Entendeu? Não é isso. A dopamina, ela não tem a função nem a missão de fazer a gente se sentir melhor. Tá? Mais animada, mais alegre, mais feliz. Não tem. Então, vamos parar de fazer essas coisinhas na expectativa de que agora eu vou ficar bem, agora eu vou ficar bem feliz. Não vai, tá? A ciência nos diz, a neurociência explica que dopamina não faz isso. Dopamina vicia. E depois que já liberou um pouquinho, não tem mais dopamina para liberar. Então, você pode ficar a noite inteira procurando aquilo que você não vai ter. Tá? Entendido isso, vamos passar para a serotonina. A serotonina é o que a gente quer. A serotonina é o sentimento de contentamento. Vejam, na lista que eu sugeri ali, de onde encontrar o contentamento, estava escrito dançar, caminhar na natureza, ler, estudar, conversar com as pessoas, costurar. Veja, quando a gente está fazendo essas coisas, nós estamos liberando serotonina, um hormônio que traz serenidade. Bacana, né? E o que a gente pode fazer que ajuda a liberar a serotonina? Então, tá aqui, ó. Caminhar na natureza por 20 minutos, pisar na grama, tomar sol, que além de ele vai fazer com que a gente absorva a vitamina D, que faz muito bem para a saúde. A gente pode trazer para a nossa alimentação o triptofano, que libera, né? Ele participa, na realidade, ele é matéria-prima para fazer serotonina, certo? E o triptofano, onde é que tem triptofano? Banana, semente de abóbora, soja, por isso que a gente, né, mulher, gosta de tomar isoflavona,
né, que é a proteína, o hormônio da soja ali que a gente toma em cápsula, né? Grão de bico, amendoim com muito cuidado, porque é um troço extremamente calórico, gorduroso, né? Leite, carne, peru, peixe e chocolate amargo, 80%, um quadradinho já vai fazer o resultado que a gente espera, tá? Então não precisa comer uma barra inteira de chocolate dizendo, não, mas chocolate vai me dar serotonina. Não. Lembra, depende muito do quanto você faz, entende? Se você comer uma barra inteira de chocolate, você vai neuroinflamar. Isso significa que o teu intestino vai dizer, não foi uma boa, querida. A intenção foi boa, mas o resultado não foi o esperado, tá? Então, o que a gente precisa fazer para liberar a serotonina? São algumas dessas atividades aí, trazer um pouquinho para a nossa dieta e, obviamente, colocar o foco, entendeu? Você tem que olhar, o que eu quero, dopamina ou serotonina? Eu quero serotonina, né? Serotonina tem um efeito, se vocês tiverem curiosidade, né? Se alguém toma antidepressivo, você vai lá na bula ler que um dos efeitos do medicamento é a recaptação da serotonina, certo? Ah, mas eu não tomo nada disso. Então, procura lá na internet, né, uma bula de antidepressivo, né, fluoxetina, sertralina, tem outros mais modernos agora, mas a base deles é recaptação de serotonina no cérebro, tá? Perguntas? Não, por enquanto não. Não? Tudo certinho? Então, que mais que traz esse sentimento de contentamento, que libera a serotonina, são algumas coisas que são mais amenas, né? Então, quando eu falei da atividade de caminhar na natureza, esse é o top de todos, tá? O top de todos é fazer uma caminhadinha na natureza. Se for de manhã, ainda vem com o benefício, né, da luz do dia entrando pelas nossas retinas e ativando o cérebro para encontrar o nosso pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, mas que de manhã ele é bom para nos dar energia, né? Energia de viver aquele dia, certo? Tem que ser antes das 9 da manhã, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, algumas ideias. Eu queria lembrar de filmes. Depois a Sandra que tem mais facilidade, principalmente com os livros, né, Sandra? Dá umas ideias ali, coloca no grupo. Quem tiver também, Gabi, Márcia, quem está por aí, a Clô, se tiverem alguma ideia. Eu lembrei desses filmes aqui que eu gostei muito de assistir, que são filmes de aquecer o coração. Isso é outro aspecto que a gente precisa cuidar quando a gente está falando sobre, e o nosso tema agora, né, nesse momento, é o foco de atenção, onde é que eu estou colocando a minha atenção. Então, lembra que a atenção, se você colocar na dopamina, você vai ser fisgada e não vai te dar o efeito que você quer, certo? Se você colocar o foco na serotonina, você encontra serenidade, bem-estar, né? Um sentimento de contentamento sem arrependimento e sem aquela outra substância. Então, lembrando, né? Quando libera a dopamina, ela sobe, né? Cai na corrente sanguínea, um tanto assim de dopamina, e junto cai um antagonista da dopamina, que é uma substância que é como se fosse o oposto da dopamina. Libera junto, tá? E quando libera junto, é assim, ó. Nossa, eu comi um sonho de doce de leite recheadíssimo. Depois que você deu 2 mordidas ali, você já tá liberando esse outro que diz assim, mas não era para comer, né? Ai, que arrependimento, estava indo tão bem na tua dieta. Aí você diz assim, não, vou fazer um detox digital. Hoje eu não vou mexer no celular. E daí você pega o celular e começa a ver um Instagram.
Daí você viu 2, 3 vídeos ali, você diz assim, já vem aquele sentimento de culpa, dizendo assim, mas não era para pegar, né? Você não ia fazer um detox digital, o que está mexendo aí? Essas situações lembram dos desenhos, né? Que tem o anjinho e o diabinho. Mas Lá. é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu insisti ali, que eu disse, eu vou chover no molhado até o último dia da minha vida. Eu vou falar por mim, tá? Mas eu sei que eu estou falando pela neurociência, né? Eu não estou falando achismo aqui, né? Então, assim, eu sei que eu tenho que fazer aquilo que me faz bem, para que eu me sinta bem. É tão óbvio isso, né? É tão óbvio, só que na hora a gente diz, ah, só hoje, só um pouquinho. Queridas, tem coisa que não vai trazer bem-estar, mas o que a gente precisa entender, e aí existem algumas questões aí, né, que vocês podem pesquisar. As minhas fontes são normalmente em inglês, né? Então eu posso dividir com vocês e tudo, mas os neurocientistas que eu escuto. Esse fim de semana assisti uns podcasts de um cara chamado Mo Gaudet. Ele é um egípcio e ele explica muito bem essa questão aí da serotonina. Ele fala sobre a inteligência artificial, ele fala sobre a felicidade, né? O outro cara que eu gosto muito é o Andrew Huberman, que também fala sobre isso, né? Mas tem um documentário no Prime que é do estresse à felicidade. Eu posso colocar depois lá para vocês, que é o homem mais feliz do mundo, é um monge budista. E por que que ele é mais feliz do mundo? Porque ele pratica o cérebro dele para encontrar contentamento, bem-estar e felicidade. Certo? Então, as áreas do cérebro responsáveis por liberar isso tudo, o cérebro dele é como se fosse um halterofilista nessas áreas, entendeu? Então, os exames que foram feitos, né, as ressonâncias e tudo mais do cérebro dele, mostram que ele é o cara mais feliz do mundo. É uma graça ele, é um monge budista, e tem esse filme, um documentário, né, onde um jornalista que está super estressado vai fazer essa jornada com o monge, mais algumas pessoas, e ao longo do caminho eles vão descobrindo quais são as, entre aspas, verdades, né? A sabedoria da felicidade, do bem-estar. Bom, a gente não precisa fazer essa jornada, porque eu já estou dizendo aqui para vocês, não sou eu, tá? Menos, né? Não sou eu que estou falando isso aqui, eu nem tenho toda essa sabedoria. Mas eu estou tentando colocar em prática, porque assim, aquilo que eu sei que me faz bem, pasmem, vai me fazer bem. Pois é. E aquilo que eu sei que não vai me fazer bem, mas que me traz um prazerzinho ali, uma dopamina, não me faz bem. E eu não fico bem fazendo aquilo. Então, né, 2 caminhos a gente tem que escolher. Eu vou fazer o que me faz bem, que eu sei que me faz bem, ou eu vou fazer aquilo que eu acho, pensa aqui comigo, eu acho que aquilo vai me fazer bem. E a gente está falando de coisas que são muito da vida moderna, do nosso cotidiano hoje em dia, né? Relacionadas à tecnologia, relacionadas a prazeres imediatos que não cumprem o que prometem, certo? E a escolha, né? A gente tem a escolha. Eu vou buscar uma coisa ou eu vou buscar outra? Então, uma fala que eu vou ter aqui em algum momento com vocês é sobre as promessas, né, da tecnologia, as promessas que a gente vê, por exemplo, você pega lá o Instagram e volta e meia tem uma moda. Esses tempos tinha uma moda dizendo que você tinha que fazer um chá lá, um negócio com casca de banana para você emagrecer assim. Coisa. Vocês viram aquilo? Eu vi, eu me dei o trabalho de ver o que era aquilo lá. E aí você diz assim, oi?
Quer dizer que se eu tomar esse negócio, eu vou emagrecer assim, né? Que eles dizem, pare de tomar, porque senão você vai secar. Mas eu acho que isso também vem com, assim, com a maturidade, porque eu sempre tive problema de peso, né? E quando eu era mais nova, a moda era sopa de abobrinha. Você só comia sopa de abobrinha, não comia mais nada. E eu Pois é, lembro que Outros é sopa de repolho. Sopa de repolho. Na E minha eu época, lembro foi. que quando eu era adolescente, eu ficava assim, semanas comendo sopa de abobrinha. E agora eu penso assim, bem capaz, né? O que vai emagrecer é não comer porcaria. pois é, mas até faz um certo sentido, né? Se você só tomar sopa de abobrinha, porque vai chegar um ponto que você vai olhar para aquela sopa de abobrinha e vai dizer assim, prefiro nem comer, né? Já que só tem isso, me deixa, me deixa. Se você só come isso, não come pão, não come doce, não come nada, é lógico que você vai emagrecer. Vai, né? Pois é. Então, e assim com tantas coisas que são as promessas, né, que aparecem lá, faça isso que você vai ver, faça aquilo que você vai ver. Não, a gente sabe, né? A gente sabe o que tem que fazer. A Gabi já falou, é só não ficar comendo porcaria. Pois é, a porcaria tem a dopamina embutida, né? Eu vou comer isso e eu vou ficar muito feliz. Aí você come e não fica, né? Hoje eu fiz uma meditação rápida. É um aplicativo que de tanto eles insistirem, né? Não, venha, tal, agora tá de graça, aproveite 7 dias e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz outro dia uma meditação e hoje eu fiz outra, e era sobre comer consciente, né? Então, a atenção plena na alimentação. E hoje a meditação era assim: você para, respira e tal, e aí você vai prestar atenção aonde tem uma urgência no seu corpo, onde tem uma coisa que está te incomodando, né? Pensa aí qual que é normalmente a urgência que você tem. E eu pensei assim, a urgência, entre aspas, que eu tenho é de comer doce, né? Por quê? Porque o doce, ele ajuda, aliás, o doce, ele repõe a falta de serotonina que a gente tem. Veja como as coisas estão relacionadas. Quando está faltando serotonina, muitas vezes a gente tem vontade de comer doce, né? E aí eu pensando naquilo, e ela dizia assim, então pense nessa sensação. E eu pensei assim num doce bem gostoso, bem cheio de leite condensado, juro, minha boca encheu de água, na mesma hora. E aí a continuidade era essa, né? Preste atenção no que você está sentindo. E eu sentia aquilo, e parece que o doce ficava cada vez mais gostoso assim na minha boca, né? Desmanchando e tal. E ela dizia, qual é a sensação que você tem? Que parte do corpo que você está focando e tal, barará. Aí ela disse, tá, isso não é uma sensação boa, né? Não é uma sensação boa. Então agora você vai parar tudo e você vai respirar. Presta atenção na sua respiração, sem mudar nada, simplesmente o ar entrando e saindo na velocidade, na intensidade normal. Presta atenção. Você vai ficar aqui um tempinho e ela ia guiando e a gente ficou ali, não sei se foi 1 minuto talvez, fazendo a respiração. E ela disse assim, e agora, como é que você está se sentindo? Continua com aquela urgência? Não, não continuou com a urgência. Por que não continuou com a urgência? Porque, porque a gente tira o foco, entende? E que foco é esse? É o foco que a gente dá para a sensação de urgência, emergência e tudo mais, né? Lembra? A gente começou aqui a nossa conversa dizendo que isso aqui é o modo luta ou fuga quando eu percebo uma ameaça. Outra coisa que acontece, sim, que vem, né, que são esses hábitos, essas necessidades urgentes de obter prazer a qualquer custo nesse momento imediato, e que a gente já sabe que não vai cumprir o que promete, né? Então, o que a gente tem que fazer? Parar e respirar. Por quê? Porque à medida que eu respiro, eu vou dando tempo e espaço para que o meu cérebro volte ao normal, ao aqui e agora, né? Então, eu vou propor para você, a gente vai fazer aqui 2 técnicas. Eu vou parar de apresentar aqui,
E eu vou propor 2 técnicas que a gente rapidinhas, tá? E que técnicas são essas? Então, a primeira técnica que a gente vai fazer é assim, ó. Você vai sentar bem confortável aí. Vai sentar bem confortávelzinha. E aí, é a técnica dos 5 sentidos, né? Então, o que que a gente faz nos 5 sentidos? A gente vai fazer as 5 percepções. Então, você está aqui sentadinha, eu quero que vocês vão falando aí junto comigo, tá? Vamos falando todo mundo junto. 5 coisas que você enxerga. Pode ir falando. Então, eu enxergo a minha mesa aqui, enxergo meu computador, enxergo meu rosário que eu tirei do carro, já são 3 coisas, enxergo meu óculos, enxergo as minhas anotações, beleza. 5 coisas. Bebê, um painel, um espelho, uma bexiga. Aí a gente vai pensar em 4 coisas que eu sinto nesse momento, que seria o tato, né? Então, a gente pode pensar assim, na sensação de estarmos sentadas, né? O contato que tem, o pé no chão, se está frio, se está calor, se tem alguma dor, alguma tensão, coisas assim. Aí a gente vai pensar em 3 coisas que eu escuto. O nenê, Televisão, daqui do quarto tô escutando a televisão lá embaixo. tá alto, hein, Clô? Tá. Um cachorro, tô ouvindo um cachorro. Enfim. Aí a gente vai prestar atenção 2 coisas que eu sinto cheiro. Meu perfuminho, Do meu creme que eu passei. se alguém tiver feito um cafezinho aí, tá, enfim. E aí, uma coisa que eu vou provar, experimentar. Então, eu vou tomar um gole do meu chá. Com atenção plena, o caminho que esse chá faz, né? A sensação, a temperatura. E assim, a gente traz o nosso pensamento para o aqui e agora. Meditação dos 5 sentidos. Eu vou tirar o somzinho de vocês um pouquinho. Essa é a meditação dos 5 sentidos, tá? Então, 5 coisas que eu enxergo, 4 coisas que eu sinto no meu corpo, 3 coisas que eu ouço, 2 coisas que eu cheiro, percebo o cheiro, e uma coisa que eu experimento, né? Pode ser uma bala, pode ser um gole d'água, um café, enfim. E o outro exercício que a gente vai trazer no aqui e agora é assim, ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer primeiro com as mãos este movimento. Vou ativar o som de vocês aí. Estão me acompanhando? Então, assim. Pezinho no chão. E aí a gente vai fazer assim. E presta atenção na sensação que você está tendo no seu corpo. E junto com isso, você pode dizer coisas agradáveis para você, né? Eu estou bem, eu estou segura, eu me cuido, eu me valorizo, eu me amo, eu me acolho, eu me recebo,
e no rosto. Com bastante carinho. Faz um carinho em você mesma. Que gostoso. E aí a gente vem pro aqui agora. Como é que vocês estão se sentindo? Acho que ativei aqui. Tá? Eu estou me sentindo muito bem. Mais calma. Uhum. Mais alguém? Então, vejam só. Hoje a gente falou sobre o foco da nossa atenção, né? Onde é que eu estou colocando o meu foco, a minha energia? Onde é que eu estou colocando o meu bem-estar? Aonde é que eu estou colocando a minha atenção? Onde é que eu estou prestando atenção? Lembrando, o nosso cérebro, ele vai automaticamente colocar atenção naquilo que a gente percebe como uma ameaça, como um problema, como algo a ser resolvido, como algo que não está bem. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma tendência a nos proteger, ajudar a nos proteger, evitar que a gente morra, né? Evitar os perigos, certo? Então é autoproteção. Mas esse mesmo cérebro, essa parte do cérebro, que era muito importante quando a gente era aqueles seres primitivos, né, que moravam em cavernas e que tinham que lutar pela sobrevivência. Então, esse cérebro era importante lá. Mas esse cérebro hoje, ele está ativo para coisas que não são ameaças. As verdadeiras ameaças, elas estão na falta de atenção que a gente comete na nossa vida. Eu insisti aqui tantas vezes, né? Principalmente agora no mês de outubro, eu estou insistindo aqui com vocês que aonde está o nosso bem-estar e aonde está o nosso senso de contentamento, a nossa alegria, aonde está? Está em fazer aquilo que a gente sabe que nos faz bem. E hoje, né, mais especificamente, nós falamos sobre não fazer aquilo que supostamente seria uma promessa de nos trazer prazer e bem-estar, que não vai trazer. O bem-estar está naquelas coisas que a gente sabe que nos faz bem, né? Então, não fazer coisas por causa do princípio do prazer, da economia de energia, mas fazer aquelas coisas que a gente sabe que são importantes para nós. E isso está grudadinho ali na disciplina, né, no foco, na respiração. Então, é importante que quando a gente esteja lá diante de uma oferta de alguma coisa, né? Então, eu estou aqui, de repente eu recebi lá uma mensagem da lojinha, do negócio lá, que tem uma oferta para mim. Se eu for, eu estou entrando na ideia daquele prazer, daquela suposta oferta de prazer. Mas eu sei que aquilo não vai me dar prazer, né? Então, eu não vou usar, mas eu vou fazer alguma coisa que eu sei que sim, vai me trazer o bem-estar, certo? Dentro da lista que vocês fizeram, né? Das coisas que eu gosto e faço, as coisas que eu gosto e não faço, então vamos começar a fazer as coisas que a gente gosta e não está fazendo nesse momento, que são coisas importantes para o nosso bem-estar, né? Esse é o caminho, né? E o caminho, ele é o caminho da
do autoconhecimento, é o caminho da nossa sabedoria, né? É o caminho da nossa determinação. E essa determinação, ela não é plena, né? Muitas vezes a gente cai, sucumbe. Ah, não, hoje eu não estou muito bem, hoje eu vou fazer isso aqui mesmo e vou ficar por aqui. Ok, seres humanos, nós fazemos mesmo essas coisas, mas a gente pode parar e ter um foco de atenção melhor, né, mais profundo, naquilo que a gente sabe que vai realmente trazer o bem-estar. E a neurociência está aí para dizer para a gente que, assim, 15 minutinhos que você foque naquilo que você sabe que vai te dar bem-estar, que vai liberar a serotonina, você vai se sentir melhor e você vai entender por que é que você escolheu fazer aquilo, tá? Como sempre, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje aqui. E para quem vai assistir depois, dividam com a gente, compartilhem, né, no grupo, né, se tiverem os insights de vocês ali, se quiserem compartilhar com a gente, porque isso soma no nosso trabalho aqui, né, nessa descoberta de quem nós somos e para onde nós estamos indo. E o meu desejo, como sempre, é que a gente tenha autoamor. Autoamor constrói autoestima, autoamor constrói bem-estar, autoamor constrói felicidade e alegria. E autoamor significa eu me amo, me aceito, me acolho e quero fazer o bem que eu quero e não quero fazer o mal que eu não quero. E isso começa aqui no nosso coração, na nossa consciência, e a nossa consciência, ela pode, sim, ser modificada a partir da nossa respiração e desses exercícios aqui que a gente foi fazendo ao longo do nosso encontro de hoje. Então, façam os exercícios, tragam isso para o seu dia a dia e comecem a conversar com vocês mesmas, né? De que forma? Esse neurocientista que eu falei, ele diz assim, dá um apelido para o seu cérebro, para essa mente que fica conversando com você o tempo todo e dizendo, faça isso, faça aquilo, seja boba, vai lá, faz isso, você vai curtir, ó, não, presta atenção nisso aqui, ó, se levou uma crítica, não deu certo isso aí, ó, você não merece, tá vendo? A gente pode dar um nome para essa voz que está dentro aqui, mas que não é a gente, isso é o nosso cérebro, falando com a gente. Por quê? Porque esse cérebro está sempre ligado, sempre preocupado e sempre crítico, prestando atenção em tudo que não está dando certo. Mas essa não é a gente. Essa é só uma voz que o nosso cérebro usa para falar com a gente, porque a única coisa que o cérebro pode fazer para se comunicar com a gente é falar, através das palavras. E ele vai ficar falando o tempo todo. Então a gente fala assim, ó, ô, fica quieto aí que eu tô querendo pensar. Ô, desliga, dá um tempo. Entendeu? Converse com você mesma e diga, o que é mesmo que eu quero fazer? Ó, você tá vendo, ó? Você tá falando para eu comer o doce, mas eu não vou comer o doce, porque se eu comer o doce, eu não vou ter o bem-estar. Então eu vou comer a fruta, beleza? Eu vou tomar um chá, né? Não vou ficar sentada vendo esse negócio aí, né? Para, fica quieta, fica quieta. Eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer uma coisa que vai me trazer um sentimento super bom, que é liberar serotonina. Então, eu vou comer, o que eu vou comer? Grão de bico, eu vou comer amendoim, só um pouquinho, eu vou comer semente de abóbora, beleza? Não vou comer o doce, vou comer outras coisas que me trazem serotonina, e daí eu vou ficar bem, e eu não preciso comer o doce, entendeu? Porque eu sou esperta, porque eu vou fazer, ó, fica quieta. Fica quieta aí que eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não vou fazer o que você quer, não. Entendeu? Mas não faz isso na frente dos outros, não, tá? Porque eles vão achar muito esquisito. Vai. Um beijo. Maravilhosa. Quem quiser assiste o vídeo depois, tá tudo gravadinho, sempre à disposição para vocês, né? E que a semana seja maravilhosa, de muitas conquistas, de muitas coisas boas que a gente vai buscar, porque a gente pode. Nós somos mulheres maravilhosas. Contem sempre comigo. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo, fica com Deus, tu também. Até a próxima. Boa noite.